O Diário do Aço recebe o advogado Emílio Celso Ferrer Fernandes e o Matheus Neves, que é lá do bairro Cidade Nobre. O Matheus mora no condomínio no bairro Cidade Nobre e com o advogado Emílio Celso vieram falar aqui de um caso curioso, um caso de estelionato que envolve o condomínio onde o Matheus mora. Doutor Emílio, obrigado por ter vindo aqui ao Diário do Aço. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Matheus, obrigado por ter vindo aqui ao Diário do Aço. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar contando o caso. Bom, aqui é uma notícia-crime, é um documento que se entrega à Polícia Civil, se chama notícia-crime. São 20 páginas contando uma história cabulosa. Quem vai falar para a gente sobre essa história é esses dois que estão aqui no estúdio do Diário do Aço. Bom, é um caso de estelionato, estima-se inicialmente em R$709 mil o prejuízo que esse golpe aqui gerou para um grupo de pessoas, condôminos, lá do bairro Cidade Nobre. Queria começar aqui com o doutor Emílio Celso. Doutor Emílio, o senhor apresentou isso aqui, chama-se Notícia Crime, está com a Polícia Civil, e o que está em andamento aqui nesse momento? Bem, há uma preocupação hoje, o que a gente percebe em relação à população, dos inúmeros golpes que estão acontecendo, e o pior que acontece é quando você tem a confiança de determinada pessoa, você passa a conviver com essa pessoa, ela faz parte do seu dia a dia e ela se apropria do condomínio para fins, ilícitos, falsificando documentos, associação criminosa, usando, por exemplo, dinheiro com gastos pessoais. E é o golpe que foi dado de quase 700 mil reais, mais de 709 mil reais que estão sendo apurados, e contra as pessoas que o receberam tão bem, esse golpista, e de repente ocorre uma tragédia dessa dentro de um condomínio que tem uma relação de pessoas muito conhecidas, e se descobre de um golpe dado de forma assim, de muito tempo e com prejuízo muito grande aos condôminos. E as medidas tomadas, primeiro é comunicar a polícia para que instaure uma investigação e apure aí os crimes que foram praticados por essa pessoa. Matheus, você foi quem descobriu essa história cabulosa no condomínio onde você mora. Como que começou isso e o que você descobriu? Então, foi o seguinte, eu e demais moradores, nós começamos a desconfiar que os valores do condomínio estavam muito além. Como eu já exercia a atividade de síndico em um prédio comercial em uma outra cidade, eu comecei a fazer as contas e verifiquei que não estava batendo. Então, aí a gente sempre indagava ele a respeito de prestação de contas, de valores, e ele sempre estava se esquivando. Então, a gente se reuniu e nós mesmos, que a gente já tinha a maioria, que a gente precisava de um quarto, mas a gente tinha muito mais que isso, nós fizemos a destituição dele, por nós mesmos. E aí, quando ele ficou ciente disso, dessa destituição, no dia seguinte, ele já evadiu do prédio e simplesmente entregou alguns pertences para uma outra moradora lá e nunca mais voltou e nem deu uma resposta satisfatória. Fez algumas propostas de acordo para resolução, mas que foram muito abaixo daquilo que já se apurou. O síndico é obrigado a prestar contas, não só da movimentação bancária, mas como também das despesas correntes que chegam mês a mês ali no condomínio. E essa prestação de contas, ela não era feita? Não era feita. Por mais que a gente solicitasse, pedisse, ele fazia uma gestão de forma individual. Ele mesmo fazia toda a gestão. Não existia nenhuma administradora que poderia auxiliar ou alguém que efetivamente o fiscalizasse. Então, ele agiu da forma que quis, e aí nós verificamos que, quando eu assumi, ao ir às instituições financeiras, a gente verificou várias coisas, como PIX em favor dele mesmo, empréstimo, locação de veículo, e dentre outras coisas. Teria faltado uma fiscalização, uma auditoria mensal no que ele fazia na direção do condomínio, Matheus? Então, o condomínio não possuía isso, O condomínio não possuía isso. Então, como eu tinha essa atividade já que eu exercia, eu comecei por mim mesmo e eu comecei a contar para alguns. Então, no início, alguns nem acreditaram, achavam que era impossível isso acontecer, porque ele já
era por 6 anos. Então, por exemplo, como que agora do nada poderia alguém que igual estava vindo de outra cidade falar isso? Então, levou um tempo para que as pessoas acreditassem no que eu estava falando. Então, aí algumas pessoas abraçaram a causa e a gente fez a destituição dele. Contas a pagar, como é que está a situação hoje? Vocês conseguiram equilibrar as finanças? Ainda está em fase de equilíbrio de finanças? Porque isso é do mês de março. A descoberta, a destituição e levantamento são como se fosse uma auditoria, são do mês de março deste ano, não é isso? Então, a gente descobriu algumas dívidas dele, né? Mas aí a gente quitou por nós mesmos, utilizando valores que a gente tinha, que deveriam ter sido de fundo de reserva. Só corrigindo, é 2024, né? 2020. A descoberta foi esse ano, então, não foi ano passado. Foi março de 2024. E você permanece à frente do condomínio? Não, eu só peguei por 6 meses mesmo, só para, digamos assim, arrumar a casa mesmo, né? Que era o meu objetivo. Doutor Emílio, tem uma história de que ele tentou fazer um acordo, assumir que cometeu um erro enorme à frente do condomínio, tentou devolver uma parte do dinheiro, impondo condições para a restituição. Como é que foi isso? Nós tivemos conhecimento em relação às tratativas que estavam sendo feitas por ele, e inclusive com outro escritório, que ele queria fazer um acordo, mas queria cláusula de confidencialidade, que incluísse no acordo que ninguém ficasse sabendo o que ele tinha feito, o que tinha ocorrido, e os condôminos se reuniram e não aceitaram essa proposta. Os condôminos querem sim que haja o ressarcimento no cível, mas que ele responda penalmente pelos atos praticados. Porque não é assim que se trata, né, uma coisa que é séria, que é um dinheiro que pertence a todos, onde o benefício maior era o equilíbrio do bem comum, que é um condomínio. Então, por isso, ele queria colocar essa situação e, né, evadiu-se lá para Campo Grande, mas ele vai ser achado. O inquérito já foi aberto, né, em contato com o doutor responsável, a autoridade policial responsável pelo inquérito, já vai ser expedido precatórias para ouvi-lo e tal, e o processo continua. Mas é lamentável porque era a dor que os condôminos sentem, né, de ter uma pessoa que dentro de casa e que usava dessa forma do dinheiro que era de todos, foi uma coisa assim que abalou a cidade, está dando uma repercussão muito grande pelo tamanho do prejuízo que ele causou. Matheus, os levantamentos indicaram algo em torno de R$709 mil que teriam sido desviados lá do fundo do condomínio. Esse valor você considera que é um valor fechado ou ele pode ser maior do que esse valor levantado? Então, esse valor que a gente fez aí, aproximado de 709 mil, é que ele tirou em proveito próprio. Mas a gente acredita que possa ter outras coisas, né? Igual, por exemplo, locação de veículo, por exemplo. É uma coisa que, apesar de ter sido gasto com o valor do condomínio, a gente não sabe se isso era proveito só dele, se era o proveito de terceiros. E como tinha essa diferença do valor do condomínio, eu acredito que seja maior. Porque quando eu passei a assumir, um valor que era de aproximadamente mais de R$1.000, ele caiu para quase 850. Então, assim, estava dando uma diferença mensal muito grande, quase um quarto do valor. Doutor Emílio, a pessoa que fez essa situação, provocou esse problema financeiro lá no condomínio, agia sozinha ou tinha mais outras pessoas envolvidas nesse desvio de recursos? Porque, pelo valor, parece ser um valor considerável para que uma pessoa sozinha faça esse tipo de coisa, né? A suspeita que se tem e que nós pedimos que a polícia investigue é a questão, por exemplo, cirurgia plástica da esposa. Teve um determinado momento que se ligou para a sogra dele, que nós acreditamos que é uma laranja dele, é uma sogra que faz a movimentação financeira dele lá, ligou para ela e imediatamente ela depositou R$40 mil na conta do condomínio. Então é uma situação, né, que essa lavagem de dinheiro aí, essa forma de falsear os documentos para poder ter recurso. Então nós acreditamos assim que essa organização, ela baseia entre ele, a esposa, tá certo? A sogra, que está em Campo Grande, que é onde que é a casa que ele oferece para a Couto, que nós acreditamos que as investigações vão clarear isso, se ela foi adquirida com recurso do próprio condomínio, tá certo? E o banco também, como é que o banco faz empréstimo em nome do condomínio, sem ter uma ata, ter uma autorização do Conselho Fiscal? É isso que nós esperamos que a polícia apure para esclarecer esse golpe pelo qual os condôminos sofreram.
pelos quais. Beleza. Matheus, para terminarmos aqui, o que você entende que é a principal lição que fica dessa história toda? Então, a principal lição que eu vejo é que deve haver mais união das pessoas, né? Dos condôminos. Então, assim, a partir do momento que você verifica uma situação, alguma indagação que alguém faça, então, assim, preste atenção, verifique mesmo, confira, porque se tem uma possibilidade de crime, uma possibilidade de falha, então ela pode ser corrigida. Nunca deixar para amanhã, nunca para deixar para depois, ou desconfiar daquilo. Se unir e procurar o bem comum do prédio, do condômino, dos condôminos em si. Tudo bem. Doutor Emílio, nomes não têm sido citados aqui nessa entrevista e nem vai ser citado na matéria do Jornal Impresso, porque nós temos uma previsão legal que impede que sejam citados nomes de pessoas investigadas, não é isso? Mas nós só podemos falar de uma estimativa de penas. Quais são os tipos de crimes envolvidos aqui? Que tipo de pena que a pessoa pode pegar em função disso? Aqui nós estamos falando de organização criminosa, correto? Nós estamos falando em falsidade ideológica, que é falsificar documento público, que é a conta de luz. Nós estamos falando em apropriação indébita, apropriação, né, dos valores que pertencem a outros. E esses são os crimes. Estelionato, usar de ardil, de artifício para enganar a maioria em proveito próprio. E eu repito para o senhor a pergunta que fiz para o Matheus sobre a lição que fica dessa história. A lição que quando nós estamos num condomínio, é como se fosse uma família que se divide, né? É uma família onde deve ser preservado o bem comum, a união de todos. Então é muito triste saber, num prédio igual esse do condomínio Mangabeiras, de pessoas conhecidas com uma representatividade na sociedade, deparam com um golpista dentro. Descoberta toda essa situação, ele volta com a família, com a esposa, a morar no estado do Mato Grosso, né? O fato de morar em outro estado, o senhor acha que há dificuldade de tramitação de inquérito, de ação na justiça? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós temos o próprio judiciário, tem meios para poder citá-lo, para ele poder usar o direito dele de defesa, tá certo? Constitucional de defesa, usar o contraditório, mas nós estamos abertos, se ele ressarcir e pagar pelos crimes que ele cometeu, enganando uma série de pessoas que não mereciam isso. Então isso é muito triste para nós, para todos, né? Os moradores do prédio lá, do condomínio Mangabeiras. E que isso sirva, como bem disse o Matheus, que ao conviver juntos, estiver num condomínio, que as pessoas passem a exercer a fiscalização e acompanhar o dia a dia do condomínio para que isso não volte a acontecer novamente na nossa cidade. Legal. Okay? Matheus, muito obrigado. O espaço continua à disposição aqui para o condomínio e para você também, doutor Emílio Celso. Muito obrigado pela né, sempre o Diário do Aço aberto a essas questões. É importante para a gente que a comunidade passe a conhecer realmente, né, o povo, o que acontece no dia a dia da nossa cidade. Muito obrigado ao Diário do Aço. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, está conosco aqui na bancada agora também o Leandro Teixeira Coelho, que é o atual síndico. Ele substitui o Matheus. Leandro, o que muda agora na história com a sua entrada lá como síndico? O que muda, né? Após o Matheus assumir o condomínio, né, brilhantemente, nós melhoramos a prestação de conta, nós instituímos uma empresa para administrar o condomínio também, administrar contas a receber, contas a pagar. Então isso já é uma melhoria. Vamos fazer reuniões mensais de prestação de conta para os condôminos, né, para que a gente não incorra novamente neste problema, né, e a gente consiga fazer uma gestão com bastante transparência para todo o pessoal do condomínio e a gente ter certeza que o dinheiro do condomínio estará disponível para utilização quando necessário. Tá, e depois que você assumiu com o trabalho do Matheus, hoje como é que está a situação das finanças do condomínio? Hoje nós estamos saneados, né? Nós temos a nossa verba, a nossa taxa de inadimplência é 0, né? Todos os moradores pagam normalmente o condomínio, né? Então nós temos como pagar as despesas mensais, né? E vamos fazendo um pequeno fundo de reserva ao longo do tempo, né? Então no momento, né, nós estamos com as despesas saneadas. Eu gostaria de repetir para você a pergunta que já fiz para o doutor Emílio e para o Matheus sobre o que vocês tiram, a lição que sai dessa história do condomínio Mangabeiras, que pode ser, inclusive, ser apresentado para o público que mora em condomínio, que pretende morar em condomínio daqui para frente.
Olha, em condomínio, né, é muito importante que todos os moradores participem das reuniões do condomínio, né, exijam a prestação de contas, né, peçam os documentos originais da prestação de contas, como extratos bancários, né. No nosso caso, nós temos 2 contas correntes, né, que são apresentadas mensalmente os extratos, né. A gente pode, até disponível, né, se pedir para a gente pode abrir o aplicativo e mostrar o saldo da conta corrente ao vivo, né, presencial para as pessoas. Então, assim, dentro de um condomínio é importante o envolvimento de todos para que a gente consiga um bem-estar e o melhor para todos no condomínio, né, que as decisões sejam tomadas conjuntamente. Você acredita que já conquistou a confiança dos moradores? Porque foi um choque grande para as pessoas que moram, eu suponho, né? Sim, né? Na verdade, o período mais difícil foi o período que o Matheus conduziu, né? 6 meses, foi instituída essa equipe de transição, onde o pessoal tomou pé de toda a situação, né? E tomou a iniciativa da contratação do advogado para dar andamento ao processo. Né? Agora a nossa gestão aí, que começou agora em setembro, venceu os 6 meses do Matheus, agora é a gente praticar isso que eu recomendei, né, como lição aprendida, para que a gente consiga garantir aí a integridade do dinheiro do condomínio.